Revelado. Após ganhar 2 milhões, minha filha me expulsou e implorou perdão de joelhos. Carlos sempre acreditou que a vida era uma corrida lenta, mas constante. Aos 45 anos, cada passo dado no serviço público refletia sua dedicação. 20 anos servindo ao povo, e tudo por um ideal: garantir que sua única filha, Ana, tivesse um futuro repleto de oportunidades. Para ele, os momentos simples, como um passeio no parque ou um filme em casa, eram a verdadeira riqueza. Mas tudo mudou com um bilhete de loteria. O estômago de Carlos se revirou quando o apresentador anunciou o resultado: 2 milhões de reais. Ele festejou a vitória, sonhando em proporcionar a Ana a melhor faculdade e a chance de conhecer o mundo. Contudo, a alegria logo se transformou em desespero. Eu quero usar parte do dinheiro para abrir meu negócio, disse Ana, com olhos brilhantes e cheios de sonhos. Carlos sentiu o coração disparar. Mas, filha, e seus estudos? Você pode ter tudo isso depois, implorou, tentando manter a conexão que sempre tiveram. Mas Ana, impulsionada por uma nova ambição, gritou que ele não entendia. Você nunca me deixou voar livre, e com isso, a porta se fechou. Carlos ficou paralisado, com lágrimas nos olhos, enquanto a filha o expulsava de casa. Aquele momento desnudou uma dor profunda. Mais do que o dinheiro, ele perdeu sua menina. Dias passaram, e a casa que antes ecoava risadas agora era um túmulo silencioso. Carlos vagava pela cidade, sentindo um vazio avassalador. A alegria que sentiu ao ganhar na loteria agora parecia uma piada cruel. Ele se perguntava como uma simples mudança de vida poderia destruir o que haviam construído juntos. Enquanto isso, Ana experimentava o gosto amargo da liberdade. Inicialmente, tudo parecia perfeito, mas as noites solitárias revelaram a grande verdade. A solidão era uma amiga traiçoeira. Uma memória despertou sentimentos há muito esquecidos: os risos durante os passeios no parque, as conversas na cozinha. O peso da culpa sobre os ombros de Ana foi crescendo, e ela percebeu que o dinheiro não preenchia o vazio da troca do amor. Em uma noite, sozinha em seu pequeno apartamento, ela decidiu que precisava voltar atrás. O desejo ardente por reconciliação a levou até a porta de Carlos. Pai, seu coração disparava de desespero. Ajoelhou-se, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Desculpa, eu errei. Por favor, me perdoa. A cena, como um filme que se desenrolava em câmera lenta, era pura vulnerabilidade. A expressão de Carlos, um misto de amor e dor, congelou o tempo. Ele olhou para Ana, e em um instante, o passado e o presente colidiram. Mas a sombra de tudo que aconteceu ainda pairava no ar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Carlos lutava com a tempestade de emoções. Ele queria abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas a insegurança o segurava. O amor que sentia pela filha não poderia ser extinguível, mas havia um novo abismo que precisaria ser atravessado. E agora, com o destino de ambos nas mãos, a pergunta ecoou em seus corações: seria o perdão possível após tamanha dor? A resposta estava a um passo, e o futuro se desenhava com nuances de esperança e insegurança. O silêncio entre Carlos e Ana parecia pesar mais que qualquer palavra. Ele, com o olhar fixo na filha, se via dividido entre o amor que ainda pulsava em seu peito e a dor da rejeição que o atormentava. Ana, ajoelhada no chão, respirava fundo, tentando encontrar coragem para se expor ainda mais. Sua voz tremia quando disse: Pai, eu só queria ser livre, mas a liberdade sem você não significa nada. A sinceridade em suas palavras tocou Carlos de uma maneira que ele não poderia ignorar. Ele já havia sonhado com esse momento de reconciliação, mas agora que estava diante dele, a realidade estava longe do ideal. Um misto de raiva e amor borbulhava dentro dele, dificultando a possibilidade de um entendimento imediato. Você se esqueceu do que realmente importa, Ana, ele finalmente respondeu, a voz embargada. Liberdade não é só conseguir o que se quer. É ter alguém ao seu lado para compartilhar isso. As lágrimas nos olhos de Ana aumentavam a sua renda de sentimentos contidos. Ela se lembrou de cada tormento que causará a Carlos e de como, impulsivamente, havia trocado o amor por um sonho que agora parecia uma miragem. Eu quero voltar. Quero que possamos consertar isso, pai.
Mas o pai ainda lutava para encontrar o ponto de equilíbrio entre amor e dor. A casa que um dia fora um lar repleto de risadas parecia agora um campo de batalha. E o que você espera de mim, Ana? O que eu faço com essa dor? Acha que um pedido de desculpas apaga tudo isso? Ela suspirou, um misto de contrição e esperança misturando-se dentro dela. Não vai apagar. Mas pode ser o primeiro passo. Podemos conversar, recomeçar. Eu não sou mais a mesma pessoa que te deixou. Carlos contemplou o que estava à sua frente. A menina que um dia tinha seus sonhos e anseios em alta, agora havia amadurecido em uma mulher que reconhecia seus erros. No fundo de seu coração, ele queria acreditar que a mudança era possível. Mas e se a confiança estivesse irremediavelmente perdida? Um novo silêncio se instalou, pesado e cheio de possibilidades. O que começou como um desentendimento entre pai e filha poderia se tornar algo maior, uma reconfiguração de laços, mas a estrada para a reconstrução não seria fácil. No fundo, Carlos sentia que aceitá-la de volta em sua vida era abrir uma porta que poderia não ter um retorno sem riscos. Eu não posso prometer que será fácil, Ana, ele disse finalmente, a voz quase inaudível. Mas se realmente está disposta a lutar por essa relação, talvez haja uma chance. Ana ergueu o olhar, os olhos brilhando de esperança. Eu estou disposta, pai. Por favor, me deixe provar que posso ser a filha que você sempre quis. Nesse momento, uma pequena fração de brilho voltou ao coração de Carlos. Era um pequeno passo, mas um passo importante. E, naquele instante de vulnerabilidade, ambos sentiram que o amor mesmo danificado ainda era uma força poderosa. Mas o passado não se apaga assim tão facilmente. Assim como Ana desejava reconquistar seu pai, do outro lado havia promessas a serem feitas e esperanças a serem reconstruídas. No entanto, uma sombra pairava, pois Carlos não sabia que Ana estava escondendo um segredo que poderia mudar tudo novamente. O ar estava carregado de expectativa e incerteza, e enquanto um novo começo se desenhava, a pergunta não era mais se havia perdão, mas sim como eles enfrentariam os desafios que ainda estavam por vir. E o futuro se tornava um território desconhecido, onde a esperança e o medo dançavam juntos, criando um novo enredo para suas vidas. O primeiro passo foi dado, mas o caminho ainda estava repleto de pedras. Carlos e Ana se sentaram no sofá. O ambiente silencioso carregava a tensão de um reencontro há muito esperado. Cada um, perdido em seus pensamentos, tentava decifrar o próximo movimento. Sobre o que você gostaria de conversar, Ana? Carlos perguntou, procurando quebrar o gelo. A pergunta soou como um convite, mas também como uma armadilha. O que havia se perdido entre eles seria difícil de reconquistar, e o medo de novas decepções o mantinha na defensiva. Eu quero falar sobre as escolhas que fiz, Ana começou, a voz hesitante. E o que eu realmente desejo agora? Ela olhou nos olhos do pai, buscando a sinceridade que sempre esteve ali, mas que parecia coberta por uma barreira invisível. Carlos sentia o coração apertar. A imagem da jovem que deixara a casa ainda estava fresca, uma lembrança de um tempo em que a inocência ainda reinava. E, agora, o que deseja, minha filha? Ana respirou fundo, as palavras prendendo-se em sua garganta. Por um momento, ela hesitou, lembrando-se do voo que a levará para longe do amor familiar. Eu quero encarar a realidade. A liberdade não é como imaginava. Eu pensei que ficaria bem, mas a verdade é que a solidão machuca, e eu não sei como lidar com isso. Suas mãos estavam trêmulas, quase como se buscassem o apoio do pai. Carlos observava cada movimento dela. Ele sabia que não seria fácil, mas o tom de arrependimento na voz dela deixava uma pequena chama de esperança. E o que vem agora, Ana? O que você espera de nós? Eu quero entender você. Compreender o que passei e o que nossas vidas se tornaram. E, acima de tudo, eu quero te pedir perdão, de verdade. Eu não sou mais aquela garota que saiu sem olhar para trás. As palavras dela ecoaram na sala. Carlos percebeu que o tempo poderia ter trazido maturidade, mas ainda restava um longo caminho a percorrer. Ana, para reconstruirmos algo, precisamos ser totalmente honestos um com o outro. E isso inclui tudo, até o que dói. Eu sei. Os olhos de Ana estavam cheios de lágrimas. Mas, pai, não é só você que deve me ouvir. Eu tenho algo que preciso te contar. Carlos sentiu um frio na barriga. O que mais ela poderia esconder? Naquele momento, o coração dele disparou. Estaria preparado para mais uma revelação? Fale, por favor, ele pediu, tentando manter a calma. Foi sobre o que eu fiz depois de sair de casa.
Eu consegui um dinheiro, e não foi fácil. Mas o que eu menos esperava era que isso me deixasse ainda mais perdida. Ana fechou os olhos, as lágrimas escorriam pelo rosto. Eu ganhei na loteria, pai. 2 milhões. Carlos piscou. Um misto de surpresa e desconfiança tomou conta dele. O que você disse? Ganhou na loteria? A confusão era palpável. Como isso se encaixava na jornada dela? Sim, mas não tinha ideia do que fazer com isso. Eu pensei que poderia usar o dinheiro para ser livre, para viver como sempre quis. Mas ao invés disso, eu me afastei de você e da minha família. Perdi tudo o que realmente importava. O silêncio preencheu o ambiente mais uma vez, mas agora era um silêncio diferente, repleto de perguntas e novas possibilidades. Enquanto Carlos tentava processar a informação, seu coração se tornava um campo de batalha entre compreensão e desamparo. Ele queria entender, mas o peso da revelação era imenso. Ana, isso muda tudo, mas precisamos discutir as consequências, ele disse lentamente, tomando um fôlego. Ela assentiu, ainda cheia de emoções. Mas eu estou aqui para tentar. Quero que possamos nos entender de novo, pai. O sentimento de esperança se misturava com a apreensão. A jornada de reconciliação estava apenas começando, mas a revelação do segredo de Ana poderia arraigá-los ainda mais. Com um passo à frente, ela estava disposta a enfrentar os desafios adiante. E no fundo, Carlos sabia que a verdadeira luta ainda estava por vir. O que haveria de ser revelado a seguir poderia ser a prova final de ambos. Afinal, seriam eles capazes de superar não somente as sombras do passado, mas também o impacto da luz que o dinheiro poderia trazer em suas vidas? Carlos sentou-se, tenso, tentando processar a avalanche de informações que acabará de receber. 2 milhões. Era uma quantia que mudaria qualquer vida. Mas para Ana, parecia ter se tornado uma maldição. Ele olhou para ela, observando as lágrimas que brilhavam em seu rosto. Por que você não me contou antes? Perguntou, a voz embargada. Eu não sabia como, Ana respondeu, as palavras escapando por entre os soluços. Achava que conseguiria seguir em frente, que o dinheiro me traria felicidade. Mas não trouxe. Ao contrário, ele só aumentou meu isolamento. Eu usei tudo errado. Um turbilhão de emoções passava por Carlos. Como ela chegará a esse ponto? Ele desejava, mais do que tudo, acalmar sua filha, mas as perguntas multiplicavam-se em sua mente. O que você quis dizer com perdi tudo que realmente importava? Ana olhou para o chão, como se a vergonha pesasse. Eu me afastei dos meus amigos, das pessoas que se importavam comigo. Pensei que com dinheiro pudesse comprar novas experiências, novos relacionamentos. Mas as pessoas estavam interessadas no que eu podia dar, e não em mim. Carlos sentiu uma dor profunda. A solidão da filha era um eco do que ele mesmo sentia. Com um coração partido, ele falou suavemente. Ana, você não precisa de dinheiro para construir relacionamentos. O que importa é o amor e os laços que você tem. Nós somos uma família. Sempre seremos. Ela o encarou, o olhar vulnerável. Mas eu te deixei. Eu pensei que estava tomando as rédeas da minha vida. E agora percebo que tudo que eu queria era estar com você novamente. Você errou, mas todos nós erramos, ele respondeu. A diferença é que agora você está aqui, disposta a se redimir. E isso é o que realmente importa. Ana se aproximou, as mãos clamando por um contato que havia se perdido. Pai, quando eu ganhei o dinheiro, uma parte de mim achou que poderia comprar sua aprovação, sua admiração. Eu só queria fazer tudo certo, mas acabei fazendo tudo tão errado, estou tão arrependida. Arrependimento é o primeiro passo para a mudança, Carlos afirmou com sinceridade. O que precisa entender agora é que podemos recomeçar. Você já deu o primeiro passo ao voltar para casa. As palavras ressoaram na sala como um mantra de esperança. Mas, mesmo assim, Carlos não conseguia ignorar a pequena voz em sua mente que alertava sobre os desafios que ainda enfrentariam. No entanto, precisamos ser prontos para as consequências de tudo isso, Ana, ele disse, a expressão mais séria. O dinheiro traz desafios próprios, e você terá que decidir como lidar com isso. Não é só sobre a compensação que você sente, mas sobre como vai usar essa nova realidade para aprender e crescer. Ana arqueou a sobrancelha, compreendendo a gravidade da situação. Você está certo, pai. Essa não será uma tarefa fácil. Mas nada que realmente vale a pena é fácil, afirmou Carlos, seus olhos buscando os dela. Vamos precisar de honestidade absoluta.
O que você pensa em fazer com o dinheiro? Estou pensando em usar parte dele para ajudar pessoas e fazer doações, talvez até mesmo ter uma vida que inclua a família, mesmo que eu não tenha estado presente. Queria construir um lar que merecesse ser feliz. A determinação de Ana era palpável, mas haviam sombras ainda a serem dissipadas. Carlos percebeu que a dura realidade ainda os aguardava. Se você está disposta a tentar, então nós também. Mas não vamos esquecer do tempo que se passou. O passado não pode ser apagado. Ana sentiu um novo brilho nos olhos. Eu quero ser aquela filha que você precisa, pai. Eu só espero que ainda seja possível. Mais uma vez, um silêncio pesado se instalou entre eles. O ar estava carregado de promessas e incertezas. O desejo de cura estava ali, pulsando entre eles, mas os desafios estavam longe de se esgotar. Enquanto Carlos olhava para Ana, uma pergunta o consumia. O que mais poderia vir à tona debaixo dessa nova camada de verdades? Com a revelação do dinheiro, Carlos sabia que outras facetas do passado poderiam ser reveladas. O que mais Ana poderia esconder? Seria capaz de suportar outra verdade dolorosa? A tensão no ar era palpável, e a jornada de reconciliação ainda parecia repleta de surpresas. Ana se afastou levemente, como se estivesse tentando recompor o próprio ar. A sala, agora imersa em um silêncio que pesava como uma densa neblina, parecia envolvê-los de uma forma estranha. Carlos sentiu um nó se formar em seu peito. Estava claro que a conversa não tinha terminado. Ele precisava saber mais. Ana, ele começou, cauteloso, você ainda não me contou tudo. O que aconteceu com seus amigos? Com seus sonhos? Por que esses laços se romperam? Ana respirou fundo, um tremor atravessando seu corpo. A maioria dos meus amigos se afastou. Eu não queria que soubessem sobre o dinheiro. Tinha medo de que pensassem que eu tinha mudado, que me tornei alguém diferente. Mas, na verdade, fui eu quem me afastei deles, ela disse, a voz pequena. Meus amigos eram pessoas que amavam minha essência, quem eu era antes de tudo isso. Eu queria ser alguém que eu não sou. Mas você é suficiente assim como é, Carlos afirmou, seu coração se despedaçando ao ver os remorsos de Ana. O dinheiro pode abrir portas, mas também pode cegar, e eu sinto que você se deixou guiar por essa cegueira. Ana assentiu lentamente, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu não sei como me reconectar, tudo parece tão distante. Tenho medo de que já seja tarde demais. Carlos a encarou. Nunca é tarde. Lembre-se, estamos juntos nisso. Você tem uma nova chance para construir a vida que deseja, mas é essencial que enfrente a verdade. O que mais está te segurando? A expressão de Ana mudou. Um peso parecia recair sobre seus ombros. Pai, existem coisas que fiz, coisas das quais me envergonho. Algumas amizades se tornaram superficiais, mas eu me permiti entrar em relacionamentos que não eram saudáveis. O dinheiro atraiu pessoas erradas para minha vida. E você se tornou uma delas? Carlos arriscou. O temor em sua voz era claro, mas a sinceridade prevaleceu. Ana olhou para ele com um mix de tristeza e resistência. Eu pensei que poderia mudá-las. Mas em vez disso, me deixei levar. Fui descuidada, me decepcionei. Uma vez, um ex-colega me disse que eu estava mais interessada em impressionar do que em conectar. Ele estava certo. A súbita revelação atingiu Carlos como um balde de água fria. Mas você não é essa pessoa. Você é boa e generosa, Ana. Esse dinheiro não muda quem você é de verdade. Então por que eu me tornei assim? O desespero em sua voz ecoou pela sala. Carlos se aproximou, tomando as mãos dela nas suas. Porque você se perdeu por um tempo. Mas todos nós temos a capacidade de encontrar nosso caminho de volta. O importante agora é aprender com o que aconteceu e buscar as pessoas certas. Ana olhou nos olhos do pai, enxergando o próprio reflexo de suas inseguranças e ambições. E se eu não souber como? O que se eu fracassar novamente? Então fracassaremos juntos, ele disse, mais firme. Mas você não vai fracassar. Quero que saiba que eu sempre estarei aqui para te apoiar, mesmo nos momentos difíceis. Nós somos uma família, e isso não muda. Um sorriso frágil começou a surgir no rosto de Ana, a esperança começando a tomar forma novamente. Mas logo foi ofuscada por uma nova onda de preocupação. E se as pessoas descobrirem? E se eu não conseguir tirar esse peso da minha vida? Carlos sentiu o frio na barriga. Haviam tantas camadas ainda a serem desvendadas. Às vezes, a verdade pode ser dolorosa, mas ela também é libertadora.
O que você precisa lembrar é que o passado não define seu futuro. Nesse momento, o telefone de Carlos vibrou na mesa. Ele pegou, hesitante, e ao ver o nome que aparecia na tela, sua expressão se alterou. Ana percebeu e se inclinou para ver. Quem é? Carlos hesitou antes de responder, as palavras travadas na garganta. É meu advogado. O olhar preocupado de Ana fez seu coração acelerar. Ele sabia que o encontro que estava prestes a ocorrer poderia mudar tudo novamente. O que estaria por vir? E se esse contato trouxesse mais problemas? Uma nova verdade poderia se esconder por trás daquele número. Carlos não sabia se estava pronto para mais revelações, mas uma coisa era certa: o caminho à frente seria complicado. Ele olhou para Ana, e a tensão entre eles era palpável. O que você vai fazer, pai? A pergunta de Ana trouxe-o de volta à realidade. A incerteza pairava no ar como uma sombra. Estariam prontos para enfrentar o que ainda estava por vir? Carlos respirou fundo, tentando reunir coragem. As palavras a serem faladas poderiam levar a família a um caminho de incerteza, mas ele não queria esconder nada de Ana. Ele sabia que a transparência era crucial agora, mais do que nunca. Eu preciso atender, ele disse, a hesitação ainda visível em seus olhos. Ana apenas acenou, seus olhos grandes e esperançosos, como se estivesse segurando a respiração enquanto o pai discava. O que você acha que ele vai dizer? Ana perguntou, sua voz frágil como cristal prestes a se quebrar. Carlos forçou um sorriso. Não sei. Mas vamos descobrir juntos, não é? Ao apertar o botão para atender, Carlos sentiu seu coração acelerar. A voz do advogado, arrastada e formal, ecoou do outro lado da linha. Carlos, precisávamos conversar sobre a situação financeira que envolveu a herança que você e Ana receberam. Há muitos detalhes que precisamos endereçar. Ana, sem querer perder uma palavra, se inclinou mais perto. As mãos suavam, e o nervosismo a fazia sentir um frio na barriga. Carlos decidiu ouvir atentamente, buscando nas palavras do advogado alguma pista de como o futuro se desenharia. O problema é que o dinheiro não está apenas na conta. Existem questões legais, possibilidades de litígio. É um ninho de baratas, e precisamos estar preparados para o que vem pela frente. Você e Ana podem ser alvos, continuou o advogado. As palavras soaram como um tiro no coração de Carlos. Ele olhou para Ana, que agora tinha a expressão pálida, como se estivesse prestes a desabar. O que deveriam ter sido boas notícias havia se tornado um pesadelo, cheio de incertezas e ameaças externas. Que tipo de litígio? Carlos perguntou, a voz baixa e tensa. Um antigo amigo da sua falecida mãe contatou-nos. Ele alega direito sobre parte do dinheiro, e isso pode se arrastar por meses. O que torna tudo ainda mais complicado é o seu novo status financeiro. Eles estão avaliando suas ações, os relacionamentos que você e Ana construíram. Carlos fechou os olhos por um instante, absorvendo tudo o que estava sendo dito. Cada palavra trazia consigo um peso quase insuportável. Ana olhou para o pai, sentindo seu medo se misturar ao dela. Pai, o que a gente pode fazer? Sua voz saiu em um sussurro. Precisamos agir rápido e ser cautelosos, Carlos disse, tentando manter a calma. Não podemos deixar isso chocar nossas vidas mais do que já fez. Mas vamos estar juntos, como sempre, mesmo que seja difícil. E se tudo desmoronar? Ana questionou, com a voz embargada. Eu não sei se vou conseguir lidar com mais isso. Tudo parece um ciclo sem fim. O que aconteceu comigo, com você, com a gente? Carlos viu a vulnerabilidade da filha e, a partir daquele momento, sabia que não era só o dinheiro que estava em jogo, mas a relação deles. Precisavam reconstruir laços que a ambição e a avareza quase destruíram. Não importa o que venha, nós temos um ao outro. E isso tem valor maior que tudo. Vamos nos unir, Ana. E quem estiver errado, nós mostraremos a verdade. As palavras soaram como um pacto entre eles. Mas no fundo, havia uma ainda maior preocupação pairando. Até onde estavam dispostos a ir para proteger um ao outro? Carlos sentiu a pressão apertar o peito, e decidiu que precisava ser o soldado dessa batalha. Assim, encerrando a chamada com o advogado, ele se virou para Ana. Estamos apenas começando, e o caminho pode ser difícil, mas não se preocupe. Nós vamos dar nosso jeito, ele afirmou, os olhos fixos nos dela, buscando conforto e segurança. É isso que você pensa? Que vamos vencer? Ana perguntou, hesitante. Mas antes que pudesse responder, o telefone de Carlos apitou novamente. Uma mensagem.
Ele a olhou e seu coração disparou ao ler o nome na tela. Marcelo. A tensão voltou instantaneamente. O que Marcelo, alguém que ela havia deixado definitivamente para trás, tinha a dizer? A antiga vida de Ana parecia querer ressurgir da maneira mais inesperada. Estariam prontos para encarar mais um fantasma do passado? O olhar de Carlos se fixou na tela por um instante que pareceu uma eternidade. O nome Marcelo não era apenas um eco do passado, era uma lembrança dolorosa. Em um impulso, transmitiu para Ana a tensão silenciosa entre eles. Os dois sabiam que Marcelo era um capítulo mal resolvido na vida dela, e agora esse capítulo estava prestes a reabrir com uma mensagem. Você vai abrir? Ana perguntou, os olhos em um misto de curiosidade e temor. Cada sílaba sua ressabiava-se do que poderia vir em seguida. Carlos hesitou, o coração pulsando forte. É melhor deixar isso para depois. Agora temos que focar no que realmente importa. Mas ele sabia que aquela mensagem não poderia ser ignorada por muito tempo. Pai, e se ele quiser voltar? Ana murmurou, a insegurança despedaçando seu tom. Eu não sei se consigo lidar com isso agora. Então, não vamos lidar com isso, Carlos disse, buscando mostrar segurança, embora a dúvida dentro dele fosse apavorante. Ele sabia que estavam em uma batalha maior, mas a sombra de Marcelo pairava sobre eles como uma tempestade prestes a se desatar. Ana se afastou um pouco, os olhos perdidos em pensamentos. Carlos notou como a ansiedade a consumia. A gente precisa de um plano, ele insistiu. Vamos encontrar um advogado que entenda nosso caso e depois conversamos sobre o passado. A voz dela, embora frágil, continha um pingo de determinação. É como se todas as nossas conquistas fossem ameaçadas por fantasmas antigos. Exatamente, Carlos concordou, tomando a mão da filha. Por isso precisamos estar juntos. Só assim iremos suportar qualquer tempestade que vier. Ambos se lembraram das dificuldades que já enfrentaram. Foi um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, havia luz quando estavam unidos. Mas a sensação de impotência persistia. A herança, que deveria simbolizar um novo começo, agora estava cercada por sombras de litígios e velhas feridas. Você realmente acha que podemos confiar nas pessoas ao nosso redor agora? Ana perguntou, ainda hesitante. As coisas mudaram, pai. Não sei mais em quem acreditar. Carlos puxou uma respiração profunda, sentindo a ansiedade dançar em seu estômago. Temos que acreditar um no outro, em primeiro lugar. O restante, temos que administrar com cuidado. Mas nesse momento, a mensagem de Marcelo ecoava em seus pensamentos, uma inquietação persistente que lembrava de como a vida podia mudar em um piscar de olhos. A ideia de Marcelo retornar empurrava Ana novamente para um reino de dor que o pai gostaria de evitar a todo custo. Assim, decidiram dar início a esse novo capítulo com a certeza que precisavam. Vamos agendar uma reunião com o advogado amanhã cedo. Então, o que você acha? Carlos sugeriu. Ela sentiu, ainda ansiosa. Sim, e depois, posso abrir a mensagem de Marcelo, quando estivermos mais preparados. Tudo bem, vamos fazer assim. Um passo de cada vez, Ana, ele falou, tentando transmitir calma. E se surgir qualquer coisa mais urgente, como uma chamada do advogado, precisamos estar prontos para agir. A noite seguia, e, ao se preparar para dormir, Carlos se viu refletindo sobre as escolhas que viriam a partir daquele momento. Qualquer passo em falso poderia desestabilizar tudo. Ele sabia que eles estavam caminhando em um campo minado. E ali estava, um novo desafio, como se o universo testasse sua resiliência. No entanto, enquanto os dois tentavam encontrar um pouco de paz entre as incertezas, outra mensagem piscou na tela do celular de Carlos. Você não vai se livrar de mim tão fácil, dizia Marcelo. Carlos sentiu um frio na espinha. O que ele realmente queria? Estariam prontos para enfrentar a tempestade que se aproximava? Os primeiros raios de sol entraram pelas janelas, tocando o rosto de Carlos com uma luz suave, mas a calma da manhã não conseguiu acalmar seu coração. Ele ainda segurava o celular, a mensagem de Marcelo reverberando em sua mente. O que ele queria? E o que realmente significava para Ana? Enquanto tomava café, Carlos observou a filha. Ana estava absorta, mexendo no celular, talvez repassando aquele momento angustiante que ainda pairava no ar. A certeza de que aquela mensagem era apenas o começo de algo maior o deixava inquieto. Ele precisava agir, fazer algo para proteger Ana. Mas o que? Você se lembrou do que eu disse sobre o advogado? Carlos perguntou, tentando quebrar o silêncio. O som de sua voz ecoou pensativa na cozinha. Ela ergueu os olhos, uma faísca de esperança brotando ao seu redor. Sim, estou lembrando.
Você já falou com alguém? Falei com um conhecido, ele se especializa em heranças. Vamos nos encontrar mais tarde, ele respondeu, começando a traçar um plano. A expressão de Ana mudou, aliviando um pouco a tensão que envolvia ponto depois do café. Decidiram que era hora de realmente enfrentar o que vinha pela frente. Ana respirou fundo e disse: podemos olhar essa mensagem agora? Se formos encarar o passado, precisamos estar preparados. Está bem, Carlos concordou, a voz dele provando mais firmeza do que o que realmente sentia. Ele viu a ansiedade irradiar do corpo dela enquanto ela pegava o celular e abria a conversa. Vamos lá, ela declarou, com uma determinação frágil. A tela piscou, e Carlos observou os movimentos de Ana. Cada toque parecia pesar 1 quilo, como se o futuro deles estivesse entrelaçado na fraqueza daquele gesto. Ela leu verba por verba, processando cada frase como se estivesse quebrando um feitiço. As palavras de Marcelo eram insistentes, quase suplicantes. Estou aqui, e quero conversar. Preciso do nosso encontro, precisamos resolver o que foi perdido. Ana respirou fundo, mas ficou em silêncio por um momento que parecia eterno. Ao olhá-la, Carlos sentiu seu coração apertar. O que você está pensando? Perguntou, a preocupação à flor da pele. O que ele quer? Apenas me lembrar do que foi? Ana respondeu, a frustração em sua voz ecoando, e foi então que uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Eu não sei se consigo fazer isso, pai. E se eu me deixar levar por tudo de novo? Carlos se aproximou e abraçou Ana. Sei que é difícil, mas nós vamos atravessar isso. Juntos. Aquela frase pareceu trazer um pouco de conforto. Ele queria que ela soubesse que não estava sozinha. Depois desse momento de vulnerabilidade, Ana tomou coragem. Eu quero me reunir com ele. Precisamos entender o que ele quer, de uma vez por todas. Não posso continuar fugindo. As palavras dela surpreenderam Carlos, mas ele sabia que não podia impedir sua filha de tomar as rédeas. Tudo bem, mas precisamos nos preparar. Podemos não gostar do que vamos ouvir. Eu sei, Ana respondeu, um misto de medo e determinação nas feições. Mas eu prefiro enfrentar tudo isso a ficar presa nesse ciclo. Enquanto Carlos olhava para Ana, reconheceu um brilho de coragem e força que ainda reverberava dentro dela. Mas uma sombra ainda pairava. Marcelo não era apenas um desafio, mas algo que poderia desmantelar tudo que lutaram para construir. O dia avançava lentamente, e 1 hora depois, Ana decidiu fazer contato. O celular vibrava na mesa enquanto ela digitava uma mensagem para Marcelo. Vamos nos encontrar e conversar. Precisamos esclarecer tudo. Carlos estremeceu com a decisão dela, um laço mais forte sendo amarrado entre os dois. Mas, ao mesmo tempo, sua mente estava tumultuada com a imagem do que poderia surgir daquela conversa. Vocês se entendem? Uma voz familiar perguntou do outro lado da sala. Eram os olhos de Rita, uma amiga da família, que se intrometeu na situação sem ser chamada. Qual é o plano? Estou vendo essa tensão no ar. Carlos trocou olhares com Ana. Uma parte dele queria manter essa conversa privada, mas a verdade era que precisavam de apoio. Estamos lidando com um assunto complicado, ele respondeu, baixando o tom para evitar alarmar. Antes que pudesse continuar, o celular de Ana apitou novamente. Mais uma mensagem de Marcelo. Você não pode simplesmente ignorar o que aconteceu. O coração de ambos disparou. O que mais ele diria? E mais importante, quanto suas vidas mudariam a partir daquela conversa? Eles estavam prestes a entrar em terreno desconhecido, e a ansiedade preenchia o ar. Estamos prontos para isso? Carlos perguntou, traçando o futuro incerto que os aguardava. A resposta, ainda que não verbalizada, estava nas mãos de Ana e na próxima mensagem que ela decidiria enviar. Ana e Carlos estavam sentados à mesa, o ambiente pesado e carregado de expectativa. O celular dela vibrava continuamente, como se estivesse batendo no compasso de seus corações aflitos. A resposta de Marcelo precisava ser rápida e clara, mas o que mais poderia ele querer? Carlos sabia que a conversa seria tensa, repleta de lembranças que não poderiam ser ignoradas. Qualquer que seja a resposta dele, precisamos estar prontos para as consequências, Carlos disse, tentando ser o porto seguro que Ana precisava. Ela sentiu, mas a ansiedade ainda era visível em suas feições. Ana levantou a cabeça quando o celular apitou mais uma vez. Ela tomou coragem e leu a mensagem em voz alta, como se isso pudesse torná-la mais real e menos assustadora. Eu não estou aqui para pressionar você, mas precisamos conversar sobre o que aconteceu no passado. Eu não posso seguir em frente sem você. Por favor,
Me diga quando e onde. Ela hesitou, e Carlos pôde ver as emoções brigando dentro dela. Ele ainda se acha no direito de falar assim, mesmo depois de tudo, ela murmurou, batendo o dedo no celular. Essa conversa pode abrir velhos ferimentos, mas também pode trazer clareza, Carlos disse, tentando acalmá-la. Você não precisa tomar uma decisão agora. Vamos encontrar o advogado e manter a cabeça fria. Durante a espera pela resposta, Rita ofereceu uma xícara de chá. Talvez isso ajude, ela comentou, com um olhar solidário. Ana forçou um sorriso agradecido, mas o peso na sala parecia criar uma barreira entre as 3 almas ali presentes. Após alguns minutos, Ana decidiu responder. Ok. Podemos nos encontrar amanhã. Vou acertar os detalhes e te aviso. Quando pressionou enviar, ela soltou a respiração como se estivesse liberando uma carga que carregava há anos. E agora? Carlos perguntou, apesar de já saber que a batalha estava longe de acabar. A tensão era palpável. Sinto que há algo mais que precisamos discutir. É verdade, Ana respondeu, os olhos fixos no chão. Preciso entender o que ele quer. Não posso deixar que esse passado nos consuma mais. Carlos sentiu o orgulho enchê-lo. Ana estava se mostrando mais forte do que ele imaginara. Mas a preocupação ainda o rodeava. E se as velhas chagas se reabrissem? Rita, sempre atenta e perceptiva, percebeu a angústia pairando no ar. Ana, você já se preparou para o que pode acontecer? E se ele tentar te manipular? Lembre-se do que você vale. Não deixe que ele te faça sentir menos. As palavras de Rita trouxeram um pouco de luz para o momento, embora a incerteza ainda insistisse em se abrigar na sala. Ana ergueu a cabeça, decisão em seu olhar. Isso é uma conversa que eu preciso ter. Não posso continuar fugindo do que aconteceu. Só tenha certeza de que você não está sozinha nessa. Estamos juntos, Carlos a tranquilizou, sentindo a conexão entre eles se fortalecer. Ao mesmo tempo, no fundo de sua mente, ele questionava se isso realmente seria suficiente. Enquanto a noite caía, Ana se despediu de Rita e subiu para o quarto. Carlos permaneceu na sala, refletindo sobre as camadas complexas desse reencontro. A imagem de Marcelo o incomodava, um lembrete incessante de escolhas do passado que poderiam devastar o presente. O que ele realmente queria? O que já tinha feito com Ana e suas promessas de reconciliação? Seria ele realmente capaz de reparar o que estragara? No silêncio da casa, a mente de Carlos estava a mil. Ele não podia permitir que Ana se machucasse novamente. Uma nova mensagem de Marcelo apareceu na tela do celular, e ao ler, o coração de Carlos disparou. Era um convite que poderia mudar tudo. Amanhã às 15 horas. Traga a Ana. E se você estiver disposto, eu tenho algumas coisas para revelar. Um frio percorreu a espinha de Carlos. O que mais Marcelo queria expor? E se isso colocasse tudo em risco novamente? Ele se levantou, determinado a fazer uma coisa, estender um plano de proteção. Porque o que estava por vir poderia ser uma tempestade, e eles precisavam estar prontos. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de um alaranjado vibrante, mas dentro da casa de Carlos e Ana, a tensão era palpável. Era o dia do encontro com Marcelo, e ambos estavam cientes do peso que essa reunião carregava. Carlos havia passado a noite em claro, refletindo sobre todos os passos que deveriam dar. Ele despertou Ana com um café fresco e a tranquilidade de um pai que queria proteger sua filha a qualquer custo. Hoje é um dia importante. Precisamos ser fortes, ele disse, enquanto observava a jovem se preparar, ainda com um olhar de incerteza. Ana respirou fundo. Eu sei que preciso fazer isso, pai. Mas, honestamente, estou apavorada. E se ele tentar me manipular novamente? Se isso acontecer, você pode contar comigo. Você não está sozinha, Carlos reafirmou, a firmeza de suas palavras reforçando um laço que parecia frágil, mas que ainda estava ali. O sentimento de um novo começo, mesmo que pairasse sobre eles, estava temperado pelas inseguranças do passado. Carlos levou Ana ao café local onde marcará o encontro. O ar fresco da manhã parecia provocar seus sentidos, e por um breve momento, tudo parecia normal. Mas a realidade logo retornou com um lembrete. Marcelo estava prestes a cruzar o limiar de suas vidas novamente. Quando entraram no café, os olhos de Carlos se fixaram em Marcelo, que já os aguardava em uma mesa ao canto. Ele olhava pela janela, como se estivesse esperando a tempestade se formar. Oi, Marcelo, Ana disse, a voz tremendo. Obrigada por terem vindo. Precisamos conversar, ele respondeu, uma expressão de seriedade nos olhos. Carlos sentou-se prostrado, determinado a não deixar sua filha sozinha naquela batalha emocional. Do que você precisa?
Carlos perguntou, tentando manter o controle da situação. Eu tenho algumas coisas que quero esclarecer sobre o que aconteceu. Não sou o único a ter perdido nesta história, Marcelo começou, seu tom revelando um lado vulnerável que Carlos não esperava. Mas a velha desconfiança ainda pairava em seu coração. Perdido? Você se aproveitou da minha filha e a deixou ir embora. O que você realmente quer com isso? Carlos disparou, a raiva crescendo dentro dele. Eu quero ajuda. Eu errei, sim, e eu vejo isso agora. Mas se não tivermos uma conversa sincera, nada pode ser reparado. O dinheiro pode resolver muitos problemas, mas não os que realmente importam, Marcelo disse, olhando fixamente para Ana. A jovem podia sentir a pressão, mas decidiu manter-se firme. Marcelo, você de fato acha que algumas palavras podem mudar o que aconteceu? Você me deixou sozinha na hora em que eu mais precisava de você, ela respondeu, a emoção à flor da pele. Eu nunca quis que isso acontecesse. Achei que a liberdade que buscava era o melhor para você e para mim, Marcelo respondeu, seu olhar traindo um resquício de arrependimento. Carlos percebeu que Marcelo estava expondo uma fraqueza que ele não tinha visto antes. Havia sinceridade nas palavras dele, mas a ferida do passado ainda estava fresca demais. O que quer que você tenha a dizer, precisamos que seja honesto. Sem mais mentiras e manipulações, Carlos exigiu. Marcelo assentiu, um novo semblante assumindo seu rosto. Eu quero corrigir meu passado. Estou tentando mudar e quero que você e Ana saibam que eu entendo agora o que perdi. Quero recuperar a confiança de vocês, se é que isso é possível. Ana olhou para Carlos, buscando apoio. Você acredita nele? É difícil confiar, Ana. Mas talvez esse seja o momento de ver se ele realmente se importa. Carlos respondeu, a incerteza ainda latente, mas a vontade de ver a filha livre de seus fantasmas era maior. Estou disposto a provar que posso ser uma pessoa melhor, se me derem uma chance, Marcelo disse, fazendo um gesto de súplica. Ana sentiu uma mistura de sentimentos turbulentos, mas havia algo nas palavras dele que a fez hesitar. Se você está sendo sincero, então o que precisa fazer? Ela perguntou, mais precisa. Quero ser parte da sua vida, da maneira que você achar melhor. Sem pressão, mas com uma promessa de honestidade e apoio, Marcelo. Declarou. Carlos acompanhou Ana ao decidir. Então, se desejar esse futuro, quem sabe seja a hora de dar um passo à frente juntos. Mas você terá que trabalhar duro para reconquistar isso. A confiança não pode ser recuperada facilmente. Eu estou ciente disso. E quero tentar. Se vocês estão dispostos, não quero mais ser o vilão dessa história, Marcelo acrescentou. Cercados por uma nova onda de esperança, Ana e Carlos se entreolharam. A conversa ainda estava longe de ser resolutiva, mas era um começo. O momento da reconciliação ainda não havia chegado totalmente, mas era algo tangível e, mais do que tudo, era um passo em direção a um fechamento necessário. Naquele café, com o peso do passado começando a se dissipar, Carlos e Ana saíram com a sensação de um novo amanhecer. Era um caminho ainda cheio de incertezas, mas a promessa de recomeço estava ali, iluminando seus corações à medida que caminhavam juntos, e, apenas assim, conseguiram resgatar seus laços, um dia de cada vez. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que estamos preparando. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Comente suas reações e teorias sobre esse final com a gente, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para espalhar essa mensagem. É o momento de mostrar seu apoio.